Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Nanda's Crafts. O vídeo de hoje vai ser em português. Eu vou ensinar para vocês como fazer essa caixinha aqui usando caixas recicláveis. Da maneira como eu faço essa caixinha é a maneira que eu faço os outros tamanhos. Os outros vídeos que eu já fiz são em inglês, então eu mostrei 4 tamanhos diferentes. E esse tamanho aqui é da caixinha de 10 por 10 centímetros por 8 centímetros de altura. Então, você pode fazer até menor se quiser, para decorar sua casa na época de Natal, para decorar festa de aniversário e de chá de bebê, ou até para dar de lembrança. Você pode escolher o tamanho que você quiser e dar de lembrança em suas festas comemorativas. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só comentar aí no bloco de anotação. Então, vamos começar? Bom, para fazer essa caixa que tem um tamanho de 10 centímetros por 10 centímetros e 8 centímetros de altura, você vai precisar de uma caixa de pizza congelada. Então, um lado vai ser para fazer a caixa e o outro lado vai ser para fazer a tampa. E aí, você abre a caixa e você corta como está aqui. E eu vou usar esse pedaço aqui para fazer a caixa. Vou precisar de 2 réguas, um lápis, e agora eu vou marcar o tamanho da minha caixa. Eu preciso dessa outra régua aqui para fazer essa linha estreita. E as laterais da minha caixa vai ter 8 centímetros de altura. Então, eu venho aqui. Tá vendo aqui no número 8? Tem que ficar abaixo dessa parte aqui. Então, tem 8, aí vai descendo e tem que ficar do mesmo tamanho. E se não tiver, vai puxando a régua um pouquinho para a esquerda, para ficar do mesmo tamanho que tá aqui em cima. Vai ter que ficar até embaixo. Então, tá bom. Agora, eu vou marcar aqui. E eu vou contar 8 centímetros. Segura bem a régua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a altura da minha caixa. Agora, eu vou marcar a parte do fundo da minha caixa. 2, 4, 6, 8 e 10. Porque a minha caixa é de 10 centímetros por 10 centímetros por 8 centímetros de altura. E agora eu vou contar 8 de novo para esse lado. 2, 4, 6 e 8. Agora, vira e faz tudo de novo, até você completar o quadrado da caixa. Marquei com 8 bem aqui na linha. E agora eu venho com a régua de novo. Essa é da maneira que eu faço para deixar a linha reta para as minhas caixas. Se você consegue fazer uma linha reta sem precisar de uma referência, tudo bem, você faz sem. Fica mais fácil para mim usar essa parte aqui, onde tá 11.1. Eu vou usar o 11.1 como referência, porque essa partezinha aqui vai ficar mesmo aqui em cima dessas partes. Olha que aqui tá um pouquinho para baixo, então eu tenho que puxar um pouquinho para a direita. A régua, esta régua aqui, eu tô puxando ela um pouquinho para a direita, para ficar tudo igual. Então, tá igual? Agora, eu vou marcar de novo um traço aqui em cima e eu vou contar 2, 4, 6, 8. E agora, eu vou contar 10. 2, 4, 6, 8, 10. E agora, eu vou contar 8 de novo. 2, 4, 6, 8. E pronto. E assim eu vou. Agora, eu vou terminar de fazer fora da câmera e eu volto já.
Então, está aqui a primeira camada da caixa. E a tampa eu fiz da mesma maneira como eu mostrei as medidas para fazer a caixa. O tamanho da tampa é 10,8 centímetros por 10,8 centímetros. E as laterais são 2 centímetros de altura. E agora eu tenho que cortar esses quadradinhos que estão aqui. Agora, com uma tesoura pequena, eu vou vincar as linhas. Assim. Segura firme. E pronto. E agora, eu viro a caixa desse outro lado. E com a régua, eu vou colocar a régua aqui. E vou dobrar essa parte pra cima. E agora, você tem que ver se tá tudo igual, o tamanho da altura. Então, vamos dobrar bem. Tá vendo como esse lado tá um pouco pequeno? E esse tá um pouco maior? Então, vamos checar todos os lados. Essa parte aqui tá um pouquinho maior. Então, eu vou ajeitar e depois eu volto. E a mesma coisa eu vou fazer com a tampa. Vou marcar com a tesoura, aí vou virar do outro lado e vou dobrar. Então, aqui está, eu cortei 2 pedaços de 10 centímetros por 10 centímetros de uma caixa de cereal para colar no fundo da caixa. Então, são 2 pedaços que vai ficar no fundo da caixa, isso quer dizer que vai ser 3 camadas no fundo da minha caixa. E a lateral da minha caixa, eu tenho aqui 8 pedaços de caixa de cereal que eu cortei. Você pode cortar com caixa de bolachas, de biscoito, depende do tamanho da lateral da sua caixa. Essa aqui é 10 centímetros por 8 de altura, então foi o tamanho que eu marquei aqui nos meus pedaços de papelão. Então, vai ser um aqui, um outro aqui, um outro aqui e o outro pedaço aqui. Então, essa é a minha segunda camada. E aí, eu vou colocar mais outra camada depois que essa aqui tiver fechado. Então, eu vou precisar de 8 ou 12 pedaços de papelão para colocar na minha lateral. Depende. Se 3 camadas, que eu conto com esta aqui, que já é a primeira camada, e essa vai ser a segunda, e aí eu vou acrescentar mais outra camada, então essa vai ser a terceira. Se eu ver que preciso de mais uma camada, então eu acrescento mais uma camada na lateral da caixa. Agora, as caixinhas que já são maiores, de 12 centímetros por 12 centímetros, de 14 por 14 centímetros, de 15 por 15 centímetros e 16 por 16 centímetros, eu gosto de colocar 4 camadas. Lembrando que essa já é a primeira camada, então tem 2... Aí, mais uma, 3, e mais uma, 4. E agora, você vai precisar da cola artesanal. A cola que eu vou usar aqui é essa, a Tech Glue. É uma cola branca e uma cola grossa. Então, você vai procurar aí uma cola que seja grossa e boa para colar as suas caixas. Geralmente, os vídeos que eu assisto do Brasil, as artesãs gostam de usar a cola Cascorês. Então, você vai, procura a cola Cascorês e faz um teste com ela. E aí, você vai precisar de um prato de papel para colocar a cola e 2 pincéis. Eu uso um tamanho médio aqui e o outro que é um pouco menor. E um pano. E também você vai precisar, para fechar a caixa, de fita crepe. Essa aqui eu vou usar na tampa, essa eu vou usar na caixa. Então, vamos começar agora a colar todos esses pedaços de papel na caixa. Antes de tudo, você tem que verificar se dá na caixa. Então, eu tô vendo que eu tenho que cortar um pouco. E é isso que eu vou fazer agora. Venho com a minha tesoura. Como é um pedaço de papel pequeno, eu vou cortar assim mesmo. Se fosse um maior, eu teria que usar a régua para marcar aqui e cortar na marca do lápis. E agora, eu vou cortar um pouco desse lado também. Você vai fazer isso com todos os pedaços de papel.
Pronto, agora eu vou checar de novo. Esse aqui tá um pouco maior desse lado, então eu vou cortar mais um pouquinho. Tem que cortar de pouco a pouco. Tá vendo que é só um pedacinho que eu tirei? E agora eu posso colar, porque já tá do tamanho certo que eu quero. Vou colocar a minha cola aqui no prato. E vou passar a cola direto aqui na caixa. E agora eu vou passar com o pano, colocando pressão, até que a cola seque. Tá vendo? Você tem que segurar bem para o papelão não mover, porque tem que ficar no meio aqui da caixa. E agora eu vou colar o pedaço de papelão na lateral da caixa. Vou começar por esse lado aqui. Você está vendo que é um pouco maior. Então, eu vou marcar com o lápis. E vou cortar aonde eu marquei com o lápis. E agora, eu vou verificar de novo. Lembrando que você vai colar esta parte com essa parte aqui. Então, verifica de novo. E agora, eu tenho que cortar um pouquinho aqui. E pronto, agora eu posso colar. Agora, para colar, eu vou passar a cola aqui. Viro aqui desse outro lado, para ver se tá tudo certinho. Deito a lateral da caixa aqui e vou esfregar o pano de novo. Pressionando bem para a cola fixar. E pronto. Agora, eu vou colar esse lado. Sempre que você colar um lado, você vai colar o lado oposto. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou colocar o pedaço de papelão aqui. Vira. E aí, eu vou marcar novamente. E vou cortar as partezinhas que ficaram para fora. E aí, vou verificar de novo. Tenho que cortar um pouquinho mais aqui. E aí, pronto. Agora, eu vou passar a cola de novo desse lado. E vou colar. Verifica que tá tudo certinho.
E aí, deita aqui a lateral da caixa e esfrega o pano de novo, para ficar tudo colado. Segurando bem. E pronto, aí pressiona, para ter certeza que tá tudo colado. Pronto, e assim eu vou fazer com esse lado e com esse outro lado. E aí eu já volto. Prontinho, a segunda camada está colada na caixa. Agora vamos fechar a caixa com a fita crepe. Só precisa de um pedaço pequeno. Você vai colocar aqui nessa parte da caixa. E junta as duas partes. E dobra a fita crepe por cima. Agora, aqui nessa parte, eu vou usar essa aqui, que é menor. Junta direitinho e pronto. Se ficar um pouquinho para fora, o pedaço de papelão aqui da segunda camada, é só raspar com esse tipo de faca artesanal. Então, eu só faço isso. E pronto. Agora, eu vou fechar a caixa com a fita crepe. Prontinho, a caixa tá fechada. E aqui é o outro pedaço de papel. Lembra que eu falei que precisa de 2 para colocar no fundo da caixa? Então, eu fiz o teste já antes. Eu cortei um pouquinho aqui e um pouco aqui. Lembrando que tem que cortar de pouco a pouco. E aí, você vai verificando se dá dentro da caixa. Tem que pegar o quadrado inteiro do fundo da caixa, o pedaço de papel. Você pode segurar com os dedos aqui, não deixa abaixar, porque se você deixar, o papelão vai ficar todo no fundo da caixa sem a cola. Então, segura e vai verificando. Então, para mim já tá bom, esse tamanho aqui dá certinho. Você pode usar esse palito grande também, para segurar o papelão também, enquanto você verifica. Tá bom? Agora pronto, agora eu vou colar a terceira camada do fundo da caixa. E agora eu vou usar o pincel menor para passar a cola na lateral do fundo da caixa. Por isso eu preciso do pincel menor. Como vocês vê, a caixinha dá trabalho, mas vale a pena quando você vê o resultado final. E é mais uma maneira que você pode reciclar as suas caixas de papel. Olha, vou colar desse lado aqui. Aí você vai pressionando bem. Pega o pano de novo. Você pressiona direito. Pressiona bem no fundo da caixa. Para ter certeza que tudo vai ficar colado. Vou segurar aqui com o pano por um instantinho, para a cola fixar bem no meio do fundo da caixa.
Lembrando que tem que pressionar. Agora eu vou colar a terceira camada nas laterais da caixa. Aqui eu venho com um pedaço de papelão. Tá um pouco grande, então eu vou cortar um pouquinho. Lembrando que você corta de pouco a pouco. Pronto, agora viro e vou marcar com o lápis onde eu vou cortar. Qualquer tamanho de caixa que você vai fazer a mesma coisa. Você vai marcar com lápis, vai cortar e vai verificar se precisa cortar mais um pouco. E aqui eu preciso cortar mais um pouco. Cortei mais um pouco, agora verifico de novo. E agora tá bom. Agora eu vou colar, passar cola aqui. Lembrando que é essa parte que eu vou colar na caixa. E agora eu volto com o pincel maior. E aí, vou colocar o papelão dentro da caixa. E vou pressionar. E agora eu vou esfregar o pano aqui. E agora, com a régua, que tenha o final aqui quadrado, tem que ser quadrado o final. Aí, você vai empurrar aqui as partezinhas aqui dessa parte da caixa para baixo, porque tudo tem que ficar bem assentado. Pronto, agora que esta parte está colada, eu vou colar o lado oposto. Lembrando sempre, você sempre vai colar o lado oposto. Agora esse não dá, não é? Não tá cabendo, então vou ter que cortar pouco a pouco. Agora eu marco com um lápis e corto de novo. Vou cortar aqui na linha do lápis. Tem que fazer essa caixa com calma e não com pressa. Então, vou cortar mais um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou passar a cola de novo e colar. Lembrando que eu estou colando o lado oposto que eu já colei. Eu já colei aqui e agora eu vou colar essa parte. Vou com um pincel menor e passar aqui embaixo e na lateral aqui. Tá vendo que aqui a pontinha tá levantada? Por isso que eu vou usar a régua, que tem um final quadrado, e vou abaixar essas pontas que elas não estão abaixadas. E pronto, agora elas estão tudo sentadinha. Aliás, agora elas estão coladinhas. Pronto. Agora, está vendo que a caixa, ela tá entrando pra dentro, não é? Enquanto você estiver fazendo a caixa, vai puxando pra fora, pra ela ficar reta. Então, essa caixinha, ela não vai ficar 100% perfeita, mas ela vai ficar lindinha demais. Pronto, agora que esses dois lados já tem a terceira camada colada, eu vou colar a terceira camada nesse lado e depois desse lado. Então, eu vou fazer agora
fora da câmera e volto já. E a caixinha já está pronta, eu colei 12 pedaços de papelão, então tem 3 pedaços de papelão colado em cada lateral da caixa, contando com a primeira, então são 4 camadas de papelão. Então, está aqui, a caixinha ficou bonitinha, não é? Agora, para fazer a tampa, é da mesma maneira de como eu fiz a caixa. Aqui eu já cortei para caber direitinho na tampa. Eu só quero mostrar para vocês como fica. Então, olha, tá dando para fechar assim, desse jeito? Ó, aqui eu tenho que cortar um pouquinho mais, porque quando eu faço isso, ele levanta, não é? Então, eu vou cortar um pouquinho mais desse lado. Pronto, agora eu verifico de novo. E tá tudo prontinho. Agora, na tampa, são 2 camadas que eu tenho que colar no fundo da tampa. E aqui eu já até, com o lápis, eu já marquei aqui, para depois eu cortar essa outra camada que eu vou colocar no fundo da tampa. E na lateral da tampa, você vai cortar o tamanho que você precisa. Esse aqui é de 10,8 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura. Então, é o que está aqui. Lembrando que é um pouquinho maior, só porque eu faço a medida de 1 e depois eu coloco no papelão e risco com lápis. Por isso fica um pouco grande, mas não tem problema para mim, porque eu gosto de cortar papel, então eu vou cortando os papéis até dar o tamanho certinho que eu tenho que colar na tampa. Então, vai ser um pedaço em cada lateral da caixa. Então, essa aqui vai ser minha segunda camada. Essa é a minha primeira e essa vai ser minha segunda camada. Então, eu vou fazer fora da câmera, da mesma maneira que eu fiz a caixa, eu vou fazer com a tampa. E eu vou fechar a tampa com a fita crepe, da mesma maneira que eu fiz com a caixa. E aí, eu vou colar a terceira camada dentro da tampa e a terceira camada na lateral da caixa. Então, eu já volto com a tampa já prontinha para vocês verem. Gente, eu falei que eu ia mostrar a tampa já prontinha, não é? Mas agora eu estou colando a segunda camada da lateral da caixa e eu quero terminar colando essa camada aqui com vocês. Então, eu vou fazer mostrando como eu faço. Aqui, ela é um pouco grande, não é? Então, eu vou cortar um pouquinho. Posso marcar com o lápis da mesma maneira como eu fiz com a caixa. E vou cortar aonde eu marquei com o lápis. E agora eu vou checar de novo. E pronto, tá direitinho. Agora eu vou passar cola. E vou colar. Primeiro, eu vou limpar meus dedos. E agora eu faço isso. Só pressiono e seguro. Agora, se for uma tampa maior, depois que você fizer isso, você abaixa assim. E com o pano você esfrega fazendo pressão para colar bem. E é isso aí. Agora, eu vou fechar a tampa com a fita crepe, da mesma maneira que eu fiz com a caixa. Tá vendo? Se ficou um pouco alto, não tem problema, porque eu vou raspar toda a parte de cima na tampa depois que tiver tudo pronto. E assim eu vou fazer com esses dois lados, vou fechar com a fita crepe e pronto, a tampa já está fechada. Agora eu vou colar a terceira camada no fundo da tampa e a terceira camada nas laterais da tampa. Lembrando que eu colo aqui e eu vou colar o lado oposto. Eu colo aqui e aí eu vou colar o lado oposto. Tá legal? E quando eu terminar, eu volto para mostrar a tampa prontinha. E aqui está a caixa com a tampa já pronta. Eu colei os 8 pedaços aqui, então são 2 pedaços em cada lado. E agora é só colocar na caixa. E aqui sobrou
uns espaços. Eu não quero colocar mais uma outra camada, porque senão vai ficar apertado. A tampa não vai fechar direito. E dentro da caixa e dentro da tampa, eu vou colar uma cartolina colorida. E depois eu vou cobrir a tampa com papel de scrapbook. Então, não é bom colocar uma outra camada aqui. Deixa um espaço mesmo. Então, você vai poder reciclar suas caixas que você tem em casa, fazendo uma caixinha como essa, que você vai poder decorar festas de aniversários, festas de chá de bebê, vai poder dar de presente como lembrancinha. Você pode fazer ela pequena ou você pode fazer ela um pouco maior, dependendo do tamanho da caixa de papelão que você tem em casa. Por exemplo, da caixa de pizza congelada, você pode fazer ela do tamanho de 16 por 16 centímetros e 6 centímetros de altura, ou 14 por 14 centímetros e 7 centímetros de altura. E se você for usar uma caixa de cereal, então ela vai ter que ser menor e a altura dela vai ter que ser menor também. Então, verifica tudo isso. Então, vai depender da caixa que você tem para fazer esses tipos de caixas aqui, porque fazendo essa caixa, você vai ter que colocar várias camadas de papelão dentro, usando a caixa de bolacha ou a caixa de cereal. Uma coisa que eu esqueci de comentar é: antes de você cobrir a caixa com papel de scrap ou antes de colar a cartolina dentro da caixa, você vai esperar secar um pouco, não é? E aí depois você vai usar esse tipo de faca artesanal e vai raspar da maneira como eu estou fazendo aqui. Toda a lateral em cima da caixa você vai raspar, porque olha só, ela aqui não tá totalmente igual, então você raspa para ficar tudo do mesmo tamanho. A mesma coisa você vai fazer com a tampa. Você vai raspar também para ficar tudo nivelado. E aí depois que você fizer com os 4 lados, aí você vem raspando, limpando por dentro. Essas partezinhas que vão ficar na lateral, na parte de dentro, vai limpando. E por fora também. E aí você vem com o pano e limpa. E aí você vai poder colar a cartolina dentro da caixa e depois cobrir com papel de scrapbook. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou mostrar como eu colo o papel de scrapbook na caixa. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, clica aí em gostei, compartilha nas suas redes sociais e se inscreva no meu canal para continuar recebendo os vídeos. Mas aqui e ali eu vou postar um vídeo em português, então o próximo vídeo vai ser em português de novo, que eu vou mostrar como cobrir a caixa com papel de scrap. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!